Oi, bom dia, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui hoje para falar sobre câncer de mama, nesse Outubro Rosa, que é o mês onde a gente faz toda a campanha para a prevenção do câncer. E hoje nós estamos aqui para falar de um aspecto um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre a parte emocional, do que é receber o diagnóstico, fazer o tratamento, viver esse tratamento e depois, que é o maior objetivo de todos, é a gente voltar para a vida, né? Porque a gente se trata que para viver e que essa vida seja boa. Meu nome é Maria Tereza Lourenço, eu sou médica psiquiatra do Núcleo de Psico-Oncologia aqui do AC Camargo Cancer Center. Eu sou a Cristina Rastarabai, sou psico-oncologista do Núcleo de Psico-Oncologia do AC Camargo Cancer Center. Como disse a doutora Maria Tereza, nós estamos aqui hoje para abordar essa questão emocional, né? A gente sabe que o câncer de mama, as pacientes apresentam diversas perdas do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mandem as suas perguntas para que a gente possa interagir com vocês. Pois é, estamos aqui aguardando as perguntas de vocês. E a gente sabe que adoecer é uma coisa muito individual, né? Não dá para a gente comparar as nossas histórias com as histórias dos outros. A gente sabe que depende, né? Depende o momento da vida, se a gente tem filho, se não tem, o que está acontecendo na nossa vida quando a gente adoece, né? E isso vai fazer com que o adoecer de cada um de nós seja individual. E é isso que a gente aqui foca muito no núcleo de psico-oncologia, é essa visão, é focar em cada pessoa, porque cada um de nós vai ter sua própria experiência nesse adoecimento. Essa questão da subjetividade de cada um de nós, né? A gente se sentir que a gente pode ser acolhido, né? De uma maneira muito única e especial, faz fortalecer, né? Esse psiquismo, né? Diante do tratamento. A gente sabe que para cada um de nós existem aspectos que importam mais ou menos. A gente sabe que para algumas pacientes perder o cabelo é muito difícil, para outras nem tanto. E a gente sabe que para algumas pacientes o mais importante é a mama, é a questão de como ficar depois, esse período, quando, né, aqueles casos que a gente precisa acabar extraindo a mama. Então, assim, são vários fatores que têm importância diferentes para cada paciente. Eu acho que a Cristina vê muito isso nos nossos grupos de mama, né? Sim. Nós temos aqui, né, o grupo da mama, onde a gente atende diversas pacientes, né, com o diagnóstico de câncer de mama. E a gente sabe, né, a representação da mama, né, para nós mulheres em relação à sexualidade, à feminilidade, à maternidade. E tudo isso, né, pode aparecer de uma forma muito forte diante de um diagnóstico. As perdas, né, que o tratamento pode ocasionar nas pacientes também, né, tem uma ligação direta com o nosso psiquismo, e é tudo isso que a gente tenta tratar, né, no acompanhamento psicológico do nosso grupo. A gente aqui vive experiências que ensinam muito e são muito interessantes para a gente, né? A gente acompanha, às vezes, pacientes que têm o diagnóstico de câncer de mama durante uma gestação. A gente tem as pacientes que engravidaram depois de ter tido um câncer de mama. Sim. Isso são experiências que a gente atravessa aqui juntas. Opa, tem uma pergunta aqui. O uso de medicamentos indicados para tratamento psicológico afeta o tratamento oncológico? Seguinte. Hoje em dia, a gente tem vários medicamentos, né, antidepressivos, a família dos benzodiazepínicos, que são calmantes, que a gente pode usar, os quimioterápicos, durante a radioterapia. São medicamentos hoje que a gente tem, hoje em dia a gente trabalha com muita informação sobre interação farmacológica, ou seja, como os medicamentos interagem. E a gente sabe quais que a gente pode usar e quais não. Inclusive, para aquelas pacientes, né, Cristina, que fazem uso do tamoxifeno, como parte do seu tratamento, para essas pacientes existem algumas restrições de alguns antidepressivos que a gente não deve usar e aqueles que são os mais indicados. Mas isso é uma coisa que hoje em dia a gente tem muito cuidado, tanto o oncologista, como nós psiquiatras, como mesmo a Cristina como psicóloga, a gente tem todo esse conhecimento, né? E essa equipe fica muito vigilante nesse sentido, mas eles podem ser tomados, sim, com tranquilidade.
E eu acho importante, né, que as pacientes não tenham nenhum tipo de preconceito, né, nem de medo, né, que quando isso é acompanhado por um profissional da saúde mental, isso pode ser realizado tranquilamente, né, Teresa? E tem uma nova pergunta aqui, não é? Como a família pode ajudar durante o tratamento e os familiares devem passar por algum acompanhamento? Bom, esta pergunta é da mesma pessoa, Raul Caldeira? Isso. Bom, eu acredito que sim. Mas eu vou falar um pouquinho, depois a Cristina continua. A família pode, sim. A família é sempre muito importante. Agora eu vou contar para vocês uma coisa interessante. Às vezes os pacientes reclamam um pouco da pressão que elas têm para se sentir bem. Então, assim, a família querendo ajudar começa, vamos, você não se ajuda, vamos, você tem que enfrentar, e força, você vai sair dessa, você vai ficar bem. Isso é importante. Porém, pessoal, as pessoas precisam de um espaço para falar. Elas precisam de um bom ouvido, alguém que ouça aqueles dias que elas não estão bem. E elas querem dividir um pouco esse não estar bem, sem serem cobradas tanto, né? De ter que estar com pensamento positivo e ter que estar bem o tempo todo, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre gosta de lembrar, né? É verdade. Existe, né? Todos nós, né? Tem dias que a gente está mais alegre, tem dias que a gente não está tão bem, né? E isso é uma coisa comum a todos nós, né? No caso, né, do tratamento, realmente, assim, a família, claro, sem dúvida nenhuma, tem sim um papel fundamental. O suporte familiar é importante. Mas ele é importante também, né, no sentido de respeitar o momento daquele paciente. É muito gostoso a gente poder ser a gente mesmo dentro do nosso contexto familiar, né, e não ter que ficar sendo, né, estando alegre, fingindo que está alegre sem estar alegre, né. É importante esse respeito a como o paciente está se sentindo naquele momento. Agora, né, continuando a sua pergunta, né, se os familiares devem passar por algum acompanhamento, se houver necessidade, sim. Né? Existem famílias que não têm necessidade, existem famílias que têm, existem famílias que querem por opção, e esse acompanhamento ele pode acontecer. A experiência nossa aqui no hospital ele se dá muito durante a internação, né? Por isso que tem um contato maior. Muitas vezes, né, uma simples orientação, né, da nossa parte para o familiar, uma conversa, um bate-papo, orientando algumas coisas, né, já é o suficiente para que essa relação seja mais eficiente ao longo do tratamento. Sim, e para que todos sofram menos, né? A gente tem, às vezes, muitas perguntas sobre como eu falo para o meu filho que eu estou com câncer, né? Como é que se dá essa comunicação? Isso tudo, a gente, né, são coisas que você pode dividir com a equipe que está treinada e que vai poder orientar nesse aspecto, diminuindo assim, a ansiedade da gente, né? Para que isso tudo seja feito da forma mais tranquila possível, da forma mais serena possível. Né? Opa, chegou mais uma pergunta de Valdo Maurício. Muito obrigada pela pergunta. Sempre tive uma dúvida que surgiu na minha prática diária. Por que os familiares que não são tão presentes durante a internação do paciente, quando vem o óbito, essas pessoas são as que mais têm uma reação de desespero? Essa é uma questão interessante, Valdo. Bom, aí eu acho que entra uma série de questões muito pessoais, né? É difícil a gente generalizar. Claro, isso que você está contando aqui existe, né? Às vezes a gente percebe um familiar que não está tão presente no momento do óbito, né? A pessoa pode ficar um pouco mais abalada, mas eu acho que a gente não pode generalizar esse tipo de coisa. Muitas vezes as pessoas não estão presentes porque realmente não podem estar presentes. A gente tem sempre que lembrar que o tratamento oncológico pode ser um tratamento longo, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que dar conta de uma série de coisas. Então, assim, aí a gente teria que avaliar caso a caso, né, Evaldo? Porque generalizar isso seria injusto com algumas pessoas, né? São situações realmente difíceis, né? São muito individuais, mas isso acontece, né? Cada um tem a sua... E eu queria convidar vocês a continuem mandando perguntas, tá? A gente está aqui para responder às suas dúvidas da melhor maneira possível. Podem, por favor, sinta-se à vontade para ir participando conosco nessa manhã. Fala. Não, pode falar. Uma coisa é certa, né? O diagnóstico oncológico, né? E hoje especificamente aqui nesse Outubro Rosa, né? Dando início ao Outubro Rosa, a gente está falando do câncer de mama.
é um diagnóstico que causa realmente muitas mudanças na vida, tanto do paciente quanto da família, né? Eu acho que a família aqui está sendo um ponto bastante importante nas perguntas, né? E sim, eu acho que o diagnóstico, ele afeta como um todo, né? Por isso é importante esse engajamento, né? De todo mundo estar alinhado, né? Para passar da melhor maneira possível por esse diagnóstico e por esse tratamento. Chegando mais uma pergunta aqui, eu acredito que do Ivaldo Maurício. Como voltar para o dia a dia após o tratamento? Qual a dica? Essa é uma pergunta muito interessante e é o grande objetivo da gente, né? Que a gente se trate para a gente voltar para a vida. Cris? Eu acho que hoje a medicina, né, ela tem essa visão, né, de futuro, né, de você terminar um tratamento e voltar para a sua rotina, voltar para o seu dia a dia, né. Eu acho que a dica é se respeitar sempre, né. Se ao longo do tratamento, né, você precisa ficar mais focado, né, porque o tratamento para o câncer de mama, a gente sabe que, na maioria das vezes, é um tratamento que o paciente tem que estar muito no hospital, no médico, na fisioterapia, no psicólogo, né, e é importante que ele possa aproveitar, né, aquilo que cada um desses profissionais tem para oferecer. Ele vai se fortalecer e vai poder voltar para o dia a dia dele de uma forma positiva, né? E retomando a rotina. O objetivo é sempre esse, né? Eu acho que elaborar esse diagnóstico é a coisa mais importante, essa aceitação, para que você possa, né, lá na frente, ao término do seu tratamento, voltar para a sua rotina. A intenção é essa. Olha, nós estamos vivendo num mundo hoje que cada vez mais nós vamos ter pacientes que tiveram câncer e se trataram, que estão com câncer e estão se tratando, né? Porque nós estamos vivendo, né? A longevidade aumentou, a gente está vivendo o suficiente para dar tempo de ter câncer. Tá? Então, assim, todos nós temos alguém na família com câncer, ou conhecemos alguém muito próximo que está com câncer, né? Então, tudo isso, eu acho que vai fazendo a gente cada vez mais ficar um pouco mais confortável com essa ideia de que é uma doença crônica, que nós vamos passar tratando e que, apesar da doença, a gente tem uma vida. Nós todos temos um lado saudável, né? E o que a gente quer é que esse lado saudável ele apareça. Então, a gente sabe que está doente, você tem o tempo de você se tratar, mas depois, né, é a gente voltar o foco para esse lado saudável nosso, né? Para essa vida que tem em volta, para os amigos, o trabalho, a família, enfim, tudo que é importante para a gente. Aqui tem uma pergunta da Mariana Bud. Como apoiar alguém que acabou de receber o diagnóstico de câncer e nos casos metastáticos? Quer começar, Cris? Bom, eu acho que uma das coisas que acho que a experiência mostra para a gente, né, Cris? A gente precisa ser um bom ouvido. Quem acabou de receber o diagnóstico de câncer é uma bomba, assim, como se uma bomba caísse na vida da pessoa, né? Você fica no ar, porque a gente pode programar tudo para a vida da gente, mas programar adoecer, e adoecer com uma doença grave, a gente não faz isso, né? Ainda bem. Então, sempre coloca a vida da gente de pernas para o alto. E o bom, né, é a gente ter o apoio, assim, das pessoas que estão próximas da gente, elas que vão dar para a gente aquela segurança, aquele apoio para a gente falar, nossa, né, como é que eu vou fazer, né, como é que eu vou passar por isso? E você ter do lado aquelas pessoas que vão estar do seu lado, acompanhando você passo a passo, que vão te dando a certeza que você vai conseguir passar, né? E para isso, você tem toda essa equipe clínica, que é muito importante nesse período, né? É importante para tirar suas dúvidas, definir com você como é que vai ser o tratamento, né? Você pode usar, a Cris aqui faz, a gente tem os grupos, né, dos pacientes que estão em tratamento de câncer de mama, um paciente também vai ajudando o outro, e essas pessoas é que vão dando esse reforço, principalmente depois, né, se a doença é metastática. Porque hoje em dia, graças a Deus, a gente pode viver e se vive muito com metástase, né? Essa é a boa notícia. É uma doença crônica. Agora, né, a gente tem esse apoio para a gente saber que a gente vai viver, que a gente vai se tratar, mas a gente tem essa vida. E essas pessoas que nos cercam no trabalho, na família, no hospital, onde a gente faz tratamento, né? Ter esse apoio, ter os outros pacientes, é isso que faz fazendo a gente entender o que a gente tem pela frente, como que a gente pode viver, como é que a gente pode passar.
Cris, eu passo a palavra um pouquinho para você, depois eu quero voltar, porque eu quero contar uma experiência do paciente que eu acho muito interessante. Eu acho que assim, né, respondendo à primeira parte da pergunta da Mariana, né, como apoiar alguém que acabou de receber o diagnóstico, claro, eu acho que o impacto do diagnóstico é um impacto bastante forte, né? A palavra câncer, né, ainda é uma palavra que tem um estigma, né, bastante complicado. Então, eu acho que a gente, né, o paciente passa por fases. A primeira fase é o impacto de ouvir que está com câncer. O importante é que logo depois do diagnóstico, né, o médico vai trazer, né, uma proposta de tratamento. E aí, nesse momento, a gente já está numa outra fase, né, da aderência ao tratamento. É muito importante, né, que o paciente escute atentamente, né, todas as recomendações médicas e que ele tenha uma boa aderência, que ele siga os passos, né, que a equipe médica está passando para ele, porque, com certeza, né, é o melhor tratamento. O apoio emocional, ele pode estar presente em todas as fases do tratamento, desde o diagnóstico, nesse impacto, ao longo do tratamento e também, por que não, após o tratamento, nessa questão dele retomar a vida dele, a rotina dele. No caso metastático, né, do ponto de vista psicológico, esse apoio vai estar sempre presente, e isso que a doutora Maria Tereza falou, né, de essa troca de experiências que a gente vê no Grupo da Mama, eu acho que é a coisa mais enriquecedora que a gente tem. A gente está ali, né, como mediadora do grupo, mas, na verdade, assim, quem faz realmente o grupo são as nossas pacientes, né, com a troca de sentimentos, de emoções, né, que é muito forte, muito intensa e que, muitas vezes, dá muita coragem, né, para que as pessoas continuem nos tratamentos. É muito rico essa experiência. Antes de contar o exemplo que eu queria, chegaram mais algumas perguntas aqui, tá? A gente responde e daí a gente volta, que ainda quero contar. Várias pessoas com a mesma pergunta. Pois é, como a mulher deve seguir após a mastectomia, o que muda em relação à sua sexualidade? Cris, eu acho que você podia trazer um pouco da experiência dos grupos de mama. Bom, como ela deve seguir após a mastectomia, né? Bom, como eu disse anteriormente, né, a gente sabe que a mama, para nós mulheres, tem, né, um simbólico, né, realmente de maternidade, sexualidade e feminilidade. É um elemento muito importante, né, nesses três quesitos. Então, assim, a mastectomia, ela vem com uma radicalidade muito grande, né, é uma cirurgia, do ponto de vista psíquico, que pode ser, sim, muito traumática, mas existem, né, hoje, durante algum tempo, a mulher pode se ver sem aquela mama, quando a reconstrução imediata não é possível, mas justamente aí, né, a experiência das mulheres, né, porque no grupo a gente tem pessoas que já passaram, pessoas que receberam o diagnóstico agora, então, assim, essa interação, né, das diversas fases do tratamento ajuda muito, né. Então, assim, como ela deve seguir? Ela deve seguir, né, ela deve seguir com as dores que ela está sentindo naquele momento, dores do ponto de vista psíquico, né, mas sempre seguir em frente, porque a vida está continuando. O importante é a pessoa saber que ela está recebendo um apoio, ela está recebendo um suporte, né, e que ela vai ser ouvida, né, nas diversas fases do tratamento. O que muda em relação à sua sexualidade? Aí é uma questão muito pessoal, né? Eu acho que tem pacientes que realmente se sentem muito fragilizadas com a questão da mastectomia. Tem outras pacientes que lidam com maior tranquilidade, né? Eu acho que tudo vai depender da vida, né, que essa pessoa tem, se essa pessoa tem um parceiro, se não tem, se ela está em busca de um parceiro. Então, assim, é algo muito pessoal, muito subjetivo, né? E eu acho interessante, assim, a gente tem aqui pacientes que, depois do tratamento de câncer, depois de uma mastectomia, elas encontraram o seu parceiro, né? Relacionamento não, um relacionamento que veio depois. Então, isso é muito importante, que é para mostrar para a gente que sexualidade, né, ela envolve uma série de coisas, não exclusivamente a presença ou não da mama, uma cicatriz, né? E aqui a gente vê isso, a gente vê pacientes se casando depois, pacientes construindo, entrando num novo relacionamento, e isso é interessante também o que os homens falam para a gente. Sabe que às vezes os maridos, os companheiros falam para a gente, falam, olha, o que eu faço para fazer minha esposa entender que eu amo, eu tenho amor? Para mim, a presença ou não da mama ou o cabelo não tem esse efeito tão devastador que às vezes a gente como mulher acha que vai ter no companheiro, né? Então muitas vezes eles vêm pedir ajuda para a gente,
Até para isso, assim, né? A pergunta é como é que eu faço para minha companheira acreditar que meu amor é maior que tudo isso? Que eu estou aqui, que eu ainda sinto desejo sexual, né? Que eu não perdi o desejo sexual por conta da cirurgia ou do tratamento que aconteceu. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar bem, não é? Que vamos dar espaço para o outro gostar da gente também, né? Sim. Vamos dar essa chance, né? E não achar que a gente perdeu direito a tudo, porque, né, a experiência da gente aqui mostra, graças a Deus, que não é bem assim. Mesmo porque, assim, a questão, né, da paciente mastectomizada, uma questão da autoimagem, da autoestima, mas justamente, né, o parceiro, ele pode, né, ter um papel importante nesse percurso, porque afinal de contas, né, a sexualidade ela vai muito além, né, de um corpo. Ela é um sistema de coisas, não é só um corpo. E olha, é por isso que eu queria contar aquela experiência que eu tive com uma paciente, que eu acho assim muito importante, que ela mostra como às vezes até o adoecer pode ser libertador na nossa vida. Essa senhora nasceu no interior e ela foi criada, isso assim, ela é uma senhora que está com idade agora, tá? Então assim, na época que ela foi criada de uma forma mais rígida e para ser no interior naquela época o máximo que uma mulher podia fazer é ser professora. Só que ela sempre, o sonho da vida dela era fazer teatro, né? E o pai, imagine, em absoluto. Ela foi ser professora, casou-se e veio morar em São Paulo. Quando ela veio para São Paulo, ela falou, opa, que ótima oportunidade, vou fazer teatro. O marido, nem pensar. Teve os filhos, e naquela correria com os filhos, e ela falando de teatro, os filhos sempre queriam essa mãe, larga a mão, agora você já está velha para isso e tal. Bom, essa senhora teve um câncer de mama, fez uma mastectomia, veio, se tratou conosco, e durante o processo todo ela teve que fazer cirurgia, fez quimioterapia, fez rádio, e sempre em contato conosco, e ela foi se descobrindo assim, bom, chegou a minha hora, eu não preciso mais dar satisfação para ninguém, eu vou fazer teatro. Gente, ela fez curso de teatro e eu fui convidada quando ela estreou uma peça. Então, depois do teatro, ela fez alguns comerciais, enfim, ela começou a ter, ela se deu a oportunidade, né, de experimentar uma coisa que ela quis a vida inteira. E a família acabou entrando e ajudando, né? Então, a gente olha assim, como às vezes, né, o adoecer, ou como às vezes a gente pensar na finitude da vida, pode abrir a cabeça da gente, né? Pode nos mostrar outras opções, como as famílias, às vezes, podem se rearranjar de um jeito Sim. muito melhor, né? De um jeito muito mais tolerante e se agregar de uma forma muito mais gostosa, não é? A gente pode viver mais gostoso, às vezes, depois de uma experiência dessa. Né? Eu acho que a experiência de adoecimento pode trazer várias transformações na vida de uma pessoa, né? E da família também. E agora tem mais uma pergunta do Ivaldo Maurício. Como devemos orientar pessoas que têm medo de realizar exames, não pelo método, mas com medo do diagnóstico? Tem gente que fica paralisada, né? É a tal ansiedade antecipatória que a gente chama, né? Tem gente que, assim, o medo de adoecer é tão grande. Quando a gente é ansioso, tem duas coisas. O meu medo é tão grande de ter câncer que eu não vou nem fazer exame, porque eu não quero saber se tem ou não. Ou o meu medo é grande, me faz fazer exame um atrás do outro, porque eu quero todo dia ter certeza, como se existisse um selo de garantia que eu não vou adoecer. Né? Quer dizer, esses são os dois polos. Os dois polos, né? Bom, o que a gente faz com as pessoas? Hoje em dia a gente tem psicoterapia, né? Que eles podem Sim. ter um apoio dos profissionais de saúde mental, para que seja trabalhado esse medo e de uma forma que permita a pessoa fazer os exames, e naqueles casos extremos que precisa fazer, e a pessoa tem quadros de ansiedade muito graves, a gente pode medicar. Né? Também pode passar por uma avaliação psiquiátrica e receber uma medicação que vai baixar um pouco essa ansiedade, para que a pessoa possa, enfim, né, fazer os exames. Mas, a priori, seria uma abordagem do ponto de vista Sim, psicológico. Exatamente. Né? Mais uma pergunta? Da Patrícia Gazeta. O que fazer quando o tratamento muda a nossa rotina por causa do cansaço e outras reações? Como lidar com essa situação que vai durar até o final da vida de uma paciente com câncer de mama metastático? Primeiro, bom dia, Patrícia. Faz tempo que eu não te vejo. Espero que você esteja muito bem. Estou muito feliz de ver você aqui participando. Tá? Cris?
Se você quiser responder um Vamos pouco lá, depois. Tereza. Né? Pode começar. Então, gente, cansaço, fadiga no paciente que trata câncer é um negócio muito importante. Quimioterapia da fadiga, radioterapia dá. É aquela coisa da pessoa ficar lenta, falar, ai meu Deus, eu não tenho energia, eu vou fazer alguma coisa, eu já estou cansada de pensar. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem várias opções medicamentosas para a gente tratar isso. Tá? Então, primeiro a gente precisa ver as origens desse cansaço, que geralmente são causas orgânicas e químicas em função do tratamento, mas às vezes pode ser que a pessoa esteja um pouco deprimida, não é? E o que vai agravar mais ainda, né, esse cansaço, essa sensação de lentificação do pensamento. Tem mulher que vira para mim e fala, olha, depois que eu me tratei, parece que eu estou pensando mais devagar, eu estou mais lerda no pensamento. Isso pode mesmo acontecer, tá? Mas a boa notícia é que a gente se recupera, tá? Isso volta. Agora, como a Patrícia está perguntando aqui, quem tem um câncer de mama metastático vai viver se tratando, né? Então, virou uma doença crônica. Então, o diabético toma insulina lá várias vezes por dia, né? Quem precisa da insulina. Veja só, eu não estou querendo comparar as duas patologias, tá? Mas eu só estou dando exemplo para mostrar, assim, que são coisas que terão que ser incorporadas à nossa vida e a gente vai ter que aprender a viver com isso. E viver com isso não é fácil, né? A gente sabe, é difícil, porque muitas vezes deixa a gente então sem energia, envolve as nossas atividades do dia a dia. Tem fase que a gente está bem melhor, tem fase que a gente não está bem, mas é todo um aprendizado em conviver com isso e viver. O importante é viver, né? Porque a gente tem tanta coisa boa para fazer na vida, né? Que a gente, então, não estou muito bem hoje, mas amanhã eu já estou melhor, amanhã eu aproveito, e a gente vai levando. E outra coisa, a medicina não para de avançar. A gente está aqui há muitos anos aqui no Camargo. Então, hoje falar com vocês é de uma perspectiva que eu não tinha 20 anos atrás, que eu não tinha 10 anos atrás, tá? 5 anos atrás mudou. Então, hoje a perspectiva da gente ter pessoas com câncer metastático vivendo anos e anos é enorme, né? E se tratando. E hoje eu tenho um medicamento, talvez ele não seja o melhor, mas nada me indica que amanhã, depois, apareça um melhor para o meu caso. Então, é sempre a gente olhar para frente assim, quanto mais tempo eu ganhar de vida e qualidade de vida, e a doença crônica, mais chances eu tenho de que apareça um medicamento que vai me fazer sentir melhor. E fora a parte que trata especificamente a doença, a gente tem sempre antidepressivos novos aparecendo, medicamentos novos, que vão ajudar a gente a se sentir melhor e a enfrentar todos esses efeitos colaterais que muitas vezes vêm. Eu acho importante, né, que lidar com essa saúde emocional, né, saúde emocional tem tudo a ver com qualidade de vida, né? Então, nós estamos aqui, né, para poder ajudar nesse sentido, né? A gente sabe que o tratamento oncológico pode trazer, sim, né, o cansaço, a fadiga, condições, né, náusea, vômito, mas a parte emocional, estando equilibrada, também vai ajudar a passar por tudo isso que a gente sabe que é muito difícil. Eu acho que, quando a gente está vivendo uma doença metastática, eu acho que a gente tem que olhar para frente. Tem que olhar sempre para frente, pela vida que eu tenho, né, e o que eu posso fazer. E sempre assim, né, a gente sempre tem que investir naquilo que a gente pode fazer. E não naquilo que a gente não pode fazer. Investir o nosso tempo, a nossa energia mental no que eu posso fazer de bom, no que eu posso fazer de gostoso, no que eu posso fazer que me dá prazer, que deixa a minha vida mais gostosa. E, pessoal, falando nisso, sabe, eu queria lembrar vocês, no dia 18 de outubro, tá? 18 de outubro, às 20 horas, a doutora Fabiana Macdice, ela é a diretora aqui do nosso departamento, né, de câncer de mama, e ela vai estar falando nesse Outubro Rosa. Gente, eu acho uma excelente oportunidade até para vocês tirarem essas questões sobre medicamentos novos, as técnicas de cirurgia, as técnicas de reconstrução, o que a gente tem de mais moderno para a gente tratar o câncer de mama e também prevenir, né? Como é que se faz hoje em dia os rastreamentos daquelas pessoas que têm, né, uma chance maior, as que não têm? Eu acho que vai ser um encontro muito bom para a gente tirar, né, às vezes os medos que a gente tem câncer de mama, será que minha filha tem chance de ter, não tem? Eu acho que essas perguntas são importantes, vocês vão poder tirar essas dúvidas com a doutora Fabiana. Com certeza.
Bom, as perguntas... É isso? A gente vai ter que encerrar, pessoal. Patrícia, um beijo. Beijo. Muito obrigada a vocês todos que participaram, prazer. Estão aparecendo perguntas aqui e podem deixar que nós vamos agora, eu com a Cristina, a gente vai ter que sair do ar agora, mas nós vamos continuar aqui, não é? Nós vamos ter todo o maior prazer para a gente responder a todas as questões de você, tá? Eu vou pedir que vocês, se puderem replicar esses vídeos para os seus amigos, seus conhecidos, para que a gente, cada vez mais nesse Outubro Rosa, atinja o maior número de pessoas. Foi um grande prazer estar aqui, né, Cris? Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Compartilhem o vídeo, ajudem essa campanha do Outubro Rosa, que é tão importante para todas nós mulheres. Obrigada. Tchau, pessoal. Até.